Para você, o que significa coragem? Eu gosto muito da frase que diz que coragem não significa exatamente a ausência de medo, e sim a ousadia em enfrentar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Coragem, ousadia, é você ir contra o seu medo. Você nem sempre está sem medo, mas você vai em frente, você segue, você arrisca. E eu quero te perguntar uma coisa. Qual que foi o maior ato de coragem que você já fez? Ou a maior loucura que você já presenciou, que você viu alguém fazer? Ou que você poderia dizer que seria um ato de coragem? Para você, o que significa coragem? O que significa loucura? Ser radical? Eu já tive muitas atitudes corajosas que eu fiz propositalmente para enfrentar medos, para arriscar, para não me arrepender depois. E tem muitas coisas que nós poderíamos citar, né? Tem às vezes nós até falamos, se você fosse invisível, se ninguém fosse lhe ver, se ninguém descobrisse, o que você faria, né? Se você não tivesse consequência também, ou se você não fosse julgado, ou se você tivesse certeza que o que você fosse fazer daria certo, o que você faria? São perguntas que nós podemos sim refletir, né? Geralmente nós nos arrependemos de coisas que deixamos de fazer e não de coisas que fazemos, porque o que nós fazemos geralmente usamos para fazer aplicações, dá muito assim para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, e quando nós enfrentamos situações que nos desafiam e nós passamos por aquela situação, nós criamos uma determinada força para enfrentarmos novas circunstâncias. E nós vemos o quanto às vezes as muralhas, os gigantes que parecem tão grandes e tão fortes sobre nós, não são tão assim imensos, não é aquele bicho de sete cabeças. Nós vemos o quanto nós somos capazes e às vezes nem nós mesmos não sabemos, não temos consciência, né? Desse poder, dessa força que nós temos. Mas assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido durante a minha vida é que um grande ato de coragem, um grande ato até de loucura, eu poderia dizer, sabe qual é? É você dizer sim a Cristo, é você dizer sim a Jesus. A própria Bíblia fala isso quando diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Sim, é uma aventura boa, mas é preciso ter coragem para dizer sim para Deus, porque as coisas de Deus, elas vão além do nosso entendimento. E fé é você, digamos que você pisar no escuro muitas vezes, é você não ver o outro lado e você dar o passo de coragem. E se nós formos procurar entender tudo que que nós queremos entender para dizer sim para a fé, para Deus, nós vamos ficar a vida inteira procurando as respostas e vamos fugir, fugir, fugir. Como Jonas fugiu quando Deus mandou ele ir para um lado e ele foi para outro. Porque a fé é isso, a fé é você, mesmo sem entender tudo, você dizer sim. Ela não é irracional, ela não é ilógica. Mas nós entendemos o que é para nós entendermos. Muitas coisas nós não vamos entender. E se você for olhar, se nós formos olhar para a Bíblia, tem tanta coisa assim que é paradoxical, assim, no sentido do nosso entendimento,
Jesus falou que para você ser o maior, você tem que ser o menor. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Para você ter muito, você tem que estar contente com pouco, sabe? Então, assim, são coisas que nós não vemos hoje em dia sendo exaltadas, sendo pregadas na mídia, sendo admiradas. São coisas invisíveis, são coisas essenciais, sim, mas são coisas que nós precisamos buscar com força, com vontade, porque incentivo geralmente nós não temos a respeito disso. Quem que entende Deus Todo-Poderoso, soberano, vir a este mundo no corpo de um homem, de um ser humano, eu tenho dificuldade para entender, eu confesso. E eu nascendo num lar cristão até hoje, questiono tanto, sabe, as coisas de Deus, me vejo fugindo tanto das coisas de Deus. Mas todas as vezes que eu digo sim para Deus, todas as vezes que eu me disponho a me aventurar nesse caminho, eu sempre me dou bem. Eu nunca me decepcionei com Deus. E eu acho que isso que conta, sabe? Você saber que pode não ser fácil, como se você for olhar para a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, antes dele se converter a Cristo, ele arrastava mulheres pelo cabelo, ele matava cristãos. Então parece que ele estava por cima, ele era o cara, né? Olhando assim, ele era o poderoso chefão. E depois que ele teve o encontro com Cristo e que ele começou a pregar as boas novas, ele foi ameaçado de morte, ele começou a ser preso. Então, assim, cara, se você for olhar, é uma coisa de louco. Você pensa assim, poxa, mas parece que o cara tava por cima. E depois que ele se entrega a Deus, que é pra ele estar melhor ainda, ele começa a ser ameaçado de morte, começa a ser preso. Só que ele não priorizava mais a vida dele. A vida dele para ele era só falar de Cristo, era só levar a mensagem de Deus às pessoas. Era isso que contava. Para ele, viver era Cristo e morrer era lucro, porque ele estaria com Cristo. Então, assim, é uma coisa de louco. Não sei se você pensa como eu, mas assim, é uma aventura. Só que é uma aventura que vale a pena. Vale a pena, sim, viver para Cristo. Então, esse foi mais um vídeo que eu desejei compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e dê o joinha aí, tá? Beijo, beijo. Bom final de semana. Fiquem com Deus.